Boa tarde, eu sou João Carlos Sobral, faço parte do 5º período noturno do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SES-UNITA, e fiquei responsável para falar um pouco a respeito do crime de abandono incapaz previsto no artigo 133 do Código Penal. Bom, inicialmente é necessário conceituar qual instituto estamos estudando. O abandono consiste em deixar desfazer-se de algo. E justamente abandono de incapaz é justamente desfazer-se de uma pessoa que não tem como se proteger desse ato. Daí a necessidade da proteção penal acerca desse instituto. No entanto, é necessário que se diga que a concepção de abandono que temos hoje é distinta da primeira concepção de abandono que tivemos na história penal brasileira. Bom, inicialmente, a primeira vez em que esse tipo penal foi confeccionado pelo legislador foi no Código Penal de 1890. Sim, a matéria foi totalmente desprezada pelo Código Criminal e também pelas ordenações filipinas. Então, apenas em 1890, um instituto com o nome Abandono de Menores é confeccionado no Brasil. E o tipo penal previa expor ou abandonar infante menor de 7 anos. E aqui ele diz em alguns lugares, como ruas, praças, etc., dá a pena, inclusive prevê uma qualificadora no caso se o abandono se deu em um lugar ermo, em um lugar distante. Bom, isso foi um extremo avanço, considerando nossa ausência de legislação nesse sentido. No entanto, é necessário elaborarmos algumas críticas a respeito do Instituto de 1890. Inicialmente, nós temos a criação de uma proteção parcial. Em que sentido? Apenas crianças de 0 e menores que 7 anos gozavam dessa proteção. Então, nós temos uma deficiência no trato a crianças maiores de 7 anos, como por exemplo 8, 9 anos, pessoas idosas, pessoas que por algum motivo não tinham como se defender do abandono, como uma pessoa que sofreu um acidente, etc, etc. Então, nós temos aqui uma proteção penal deficiente ou insuficiente. Aqui nós temos a figura do casalzinho de idosos que, força do tipo penal do Código de 1890, não gozaria dessa proteção, em que pese sabermos da necessidade especial dos idosos, sobretudo no contexto atual. Agora, partindo já para o nosso Código Penal de 40, que inclusive está em vigência, nós temos a repaginação do Instituto, onde diz, no artigo 133, que abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, está incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Olá, meu nome é Christian e agora eu vou falar um pouco sobre o artigo 133 do Código Penal, que é sobre o abandono do incapaz. O artigo 133, como vocês podem ver, é o que fala sobre o abandono da pessoa que está incapaz de defender-se, que quando o sujeito ativo se trata de pessoa que tinha o dever, a obrigação de prestar o cuidado. A pena desse crime é bastante leve, é bastante branda. No caput, o máximo que pode chegar são 3 anos de detenção. Entretanto, se resultar morte, o máximo que o agente pode pegar são 12 anos de reclusão. Existem 3 causas de aumento de pena para esse crime. A primeira é se o abandono ocorrer em um lugar ermo, que seria um local deserto, com pouca movimentação. A segunda é se o agente for familiar, tutor ou curador da vítima. Deve ser o irmão, descendente, ascendente, ou se a vítima for uma pessoa maior de 60 anos de idade. Aí essas são as 3 causas que vão aumentar essa pena de 1/3. A classificação desse crime, podemos dizer que é um crime próprio, pois ele exige sujeito ativo especial.
é um crime unissubjetivo, porque ele pode ser praticado por apenas uma pessoa. É também um crime de perigo, pois o simples abandono da pessoa causa a probabilidade da ocorrência do dano, que seria ferimentos ou até mesmo morte da vítima. Ele pode ser considerado um crime comissivo ou omissivo impróprio. Ele é comissivo naqueles casos em que o agente, o sujeito ativo, ele leva a vítima para o local para ser abandonada, quando ele age para o abandono dessa vítima. Ele é omissivo impróprio quando o sujeito ativo, que tinha o dever de cuidado, se omite da sua obrigação, deixando assim a vítima abandonada. Ele pode ser também um crime plurissubsistente, porque ele pode ser fracionado, ele possui o intercrimes. E por último, podemos dizer que ele é um crime transeunte, porque ele não deixa vestígio como regra. Bom, boa tarde, meu nome é Paulo Victor e eu irei falar um pouco sobre o dolo, crime de comissão e crime de omissão na modalidade do abandono de incapaz e também na exposição ou abandono do recém-nascido. Em relação ao abandono de incapaz, a gente fala do dolo e consome-se esse crime também quando por vontade própria ou ensejando determinado acontecimento, o agente ativo ele abandona uma pessoa incapaz. Sempre será doloso, ou também pode configurar-se como dolo de perigo, que se representa como pela vontade consciente do agente ativo em expor a vítima ao perigo através de abandono, tendo o sujeito ativo, que é a pessoa que abandona a pessoa incapaz, a plena consciência do seu dever de cuidar, dar assistência, guarda ou então autoridade sobre o incapaz. Segundo Roberto Bittencourt, não há exigência de qualquer fim especial de agir, sendo equivocada a afirmação que alguns doutrinadores têm de que este tipo penal ele exige o dolo específico. Em relação à omissão e comissão no abandono de incapaz, esse crime ele pode ser praticado tanto pela ação como omissão. Um exemplo disso é um cuidador de pessoa incapaz leva essa pessoa para um passeio e no fim do passeio ele resolve deixar ela em uma praça, por exemplo. Nesse caso, configura-se como crime omissivo impróprio de abandono de incapaz. Porém, se nesse mesmo caso o agente ativo, o cuidador de pessoa incapaz, ele sai de casa já com a pretensão de abandonar a pessoa e ele deixa essa pessoa em um terreno baldio, ou seja, em um terreno deserto, aí sim configura-se como crime comissivo de abandono de incapaz. Porém, não ocorrerá crime caso o cuidador deixe o incapaz em um local, porém, para evitar o risco, ele fica à espreita, escondido, esperando que alguém de imediata ação preste o devido socorro eficaz à pessoa incapaz. E também não ocorrerá crime caso, mesmo que tenha ocorrido o abandono, não tenha se concretizado o perigo, quer que seja por intervenção imediata de uma pessoa, pelo simples fato da superação do abandono, ou então por qualquer outro motivo. Regressando, vamos tratar acerca do sujeito ativo, do sujeito passivo no crime de abandono de incapaz. Bom, inicialmente é necessário entendermos alguns conceitos. Temos a figura de um crime bipróprio. Por quê? É necessário que o sujeito ativo ostente uma situação específica. No caso, é necessário que o sujeito ativo ele tenha em relação ao sujeito ativo uma relação de assistência, como o próprio tipo penal diz, pessoa que está sob sua guarda, vigilância, etc. Logo, não é qualquer pessoa
que é capaz de cometer o crime. É necessário que haja essa relação de dependência entre sujeito ativo e sujeito passivo. Aqui nós temos também uma nova questão não antes percebida no tipo penal de 1890, que é a possibilidade de relação de assistência transitória. E aqui já vou emendar com o próximo ponto, possibilidade de relação contratual de assistência. Imaginemos o seguinte caso. Alguém acidentou-se, precisa da assistência de uma enfermeira e a contrata. Nesse caso, nós temos a figura do garante. A enfermeira, em que pese ela não tem uma relação legal com a pessoa, ou mesmo uma relação familiar com a pessoa, ela é contratada para garantir-lhe assistência. Então, no exercício desse contrato, se a pessoa, o sujeito passivo, acidentado, não tiver como se defender de um abandono, caso essa enfermeira venha abandonar, poderá sim ser, ao nosso ver, classificado o tipo penal de abandono de incapaz. Vejam que a relação de assistência ela é transitória, porque a pessoa tem plena capacidade de se recuperar. Então, não é algo... Bom, então aqui nós temos alguns pontos muito importantes para a configuração desse crime, como, por exemplo, a relação de assistência, ela tem que existir, a possibilidade da relação de assistência transitória, como eu acabei de explicar, pode ser fruto de um contrato, desde que seja presente o dever de garante, é necessário que haja o dever de garante e que o abandono se dê no exercício desse dever de garante. Então, imaginemos que essa mesma enfermeira, ela termine o seu turno. Ora, se terminou o turno dela, previsto e tal, não haveríamos que falar em situação de abandono, porque ela não está mais, nesse momento, na sua função de garante. Pausa. Ademais, temos que para a configuração do crime é necessário a impossibilidade de defesa, exercida por quê? Pelo sujeito passivo. Então, o sujeito passivo ele não pode ter como se defender do abandono, porque se ele tiver como se defender, não já estará configurado o tipo penal previsto no 133, por expressa previsão legal. E por fim, assim como nós já havíamos dito, causas biológicas, como por exemplo a mãe que cuida da filha, causas naturais que entram nas causas biológicas, mas também causas legais, causas contratuais, podem criar esse vínculo do dever de garante. E é justamente esse vínculo, essa feitura, que vai possibilitar a apreciação do tipo penal do artigo 133. Então, esquematizando um pouco a respeito do que vimos até aqui, nós temos, com o novo instituto do artigo 133, previsto no Código de 1940, a superação do conceito de menores, ou seja, qualquer pessoa, independentemente da idade, poderá ser vítima de abandono desde que tenha aquela relação de assistência, que não tenha modo de se defender, que o sujeito ativo tenha relação de garantidor, esteja nesse exercício, etc. Nós temos a ampliação do rol de sujeitos passivos. Por quê? Porque justamente nós saímos de uma concepção de que apenas crianças de até 7 anos podem ser vítimas, para uma ampliação muito maior. Qualquer pessoa, diz o tipo penal, desde que previstas as condições específicas. Por isso falamos de um crime próprio. Bipróprio, no caso. Ampliação também do rol de sujeitos ativos, porque só quem poderia... não havia a figura do garante especialmente prevista, como nós observamos agora. Então aqui nós temos algumas imagens ilustrativas, como por exemplo a cuidadora, que no exercício de sua função tem a função de garante, tem que proteger a pessoa que contrata, etc. Aqui no crime do artigo 134, ele fala mais especificamente sobre o abandono do recém-nascido. Para ser configurado esse crime, ele deve ter um elemento do tipo mais específico do que o do artigo anterior. O do artigo anterior, para se configurar, ele necessita que o sujeito passivo,
ou seja, a vítima, ela tenha incapacidade de se defender e ainda que o sujeito ativo tivesse o dever de cuidado. São essas duas características do artigo 133, além, é claro, do abandono. Mas neste artigo aqui, ele é mais específico, porque o sujeito ativo ele deve agir com o interesse de ocultar a desonra própria. Ele deve ter essa finalidade específica. Enfim, esse artigo ele também possui penas leves, mais leves do que o anterior. Mesmo com resultado de morte, a pena vai continuar sendo de detenção, sendo de no máximo 2 a 6 anos de pena. É bastante branda. A classificação desse crime, como vocês devem imaginar, é exatamente igual ao do crime anterior. É um crime próprio, unissubjetivo, de perigo, comissivo ou omissivo impróprio, plurissubsistente e, por fim, transeunte. Eu encerro aqui então a minha parte no trabalho e agradeço a todos pela atenção. Bom, em relação à exposição ou abandono do recém-nascido do dolo, ele apresenta-se nesse crime como dolo de perigo, representado pela plena consciência do agente ativo em expô-lo ao perigo e desprover o recém-nascido de guarda, proteção ou cuidado. Sempre será dolo de perigo, pois o dolo de dano ele exclui o dolo de perigo e altera a natureza do crime. Segundo Bittencourt, raramente poderá ser dolo eventual, pois, segundo ele, a exigência típica de um fim especial dificulta, tornando quase impossível a configuração do dolo eventual. Bom, em relação à comissão e omissão, este é mais um crime que pode ser cometido tanto por ação como omissão, além de ser classificado como próprio ou especial, pois o sujeito ativo não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa específica. Um exemplo disso é uma mãe que deixa seu filho aos cuidados de sua amiga e algum tempo depois a cuidadora deixa o filho em um matagal, por exemplo. Ela responderá, portanto, pelo artigo 13, inciso 2º, sem a linha B, pois ela assumiu a responsabilidade, sendo, portanto, um crime comissivo. Portanto, se nesse mesmo exemplo, a cuidadora simplesmente se descuida e o bebê ele pula de um segundo andar, da janela do segundo andar, por exemplo, então ela responderá pelo mesmo artigo com a inclusão da linha B, pois foi causado por negligência, imperícia ou então imprudência. Então classifica-se esse crime como próprio comissivo. Regressando agora para falar um pouco a respeito do artigo 134 do Código Penal. Antes falávamos a respeito do abandono de incapazes. Agora não mais. Falaremos acerca da exposição ou abandono de recém-nascido. Bom, o tipo penal 134, previsto no Código Penal de 40, assim dispõe: expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, da sua pena de 6 meses a 2 anos, e aqui as qualificadoras do crime. Bom, antes de destrincharmos dessa forma, é necessário entendermos o conceito histórico. Como já sabido, em 1890 foi prevista a figura do abandono. No entanto, apenas em 40 há esse desmembramento em 2. Então, o legislador de 40, inicialmente no artigo 133, dispõe acerca do abandono de incapazes, e no 134 ele vai falar acerca do abandono de recém-nascido com um fim específico, de ocultar a desonra própria. Então, consiste em destrinchar um tipo penal para fornecer uma proteção efetiva. Bom,
Como visto no tipo penal, é necessário que a exposição ou o abandono do recém-nascido tenha um fim específico. Trata-se de esconder desonra própria. Mas, antes de entendermos o motivo dessa desonra, é necessário entendermos o que consiste a honra no nosso contexto social, melhor dizendo. Historicamente, nós tínhamos a legítima defesa da honra, hoje não mais admitido, na qual o marido, por exemplo, traído pela esposa, poderia, em legítima defesa da honra, matá-la por sentir que aquilo lhe ofendeu, etc. No crime de infanticídio, havia, no Código de 1890, uma circunstância privilegiadora. Caso a mãe matasse a criança, com base nesse preceito, ou seja, para esconder desonra, etc. Vejam que o contexto histórico é muito diferente. Nesse caso, era uma circunstância privilegiadora, que diminuía a pena. Agora, em 1940, a situação é tão diferente que o legislador cria um tipo penal justamente para repudiar esse tipo de ato. Na verdade, não o infanticídio em si, como em 1890, mas o abandono com fulcro em esconder desonra própria. E aqui nós temos duas figuras muito importantes. A honra feminina sempre foi vista como subsidiária. Então, a honra feminina está atrelada à ideia de honra masculina. E, geralmente, os crimes passionais eram explicados no nosso contexto histórico com força na honra masculina. Justamente por isso, alguns doutrinadores, melhor dizendo, como exemplo César Roberto Bittencourt, vão dizer que esse tipo de crime é cometido tão somente pela mãe. Vamos discutir isso agora ao falarmos a respeito do sujeito ativo. Para César Roberto Bittencourt, melhor dizendo, perdoe o erro, apenas a mãe pode ser sujeito ativo. Por quê? Porque é necessário que haja a figura da desonra própria. E ele diz que em nossa sociedade, a figura da desonra ela é muito mais severa em relação à mulher do que em relação ao homem. Motivo pelo qual o tipo penal ele é um crime próprio que só pode ser cometido pela mãe. Com todo respeito ao doutrinador, nosso entendimento é que tanto o pai quanto a mãe da criança podem cometer o crime. Imaginemos a seguinte situação. Um religioso celibatário que tem ao seu redor toda uma estrutura, uma organização social, religiosa, que prega moral e tudo mais, e essa pessoa, esse homem, ele tem um filho com uma fiel. Bom, ao nosso entendimento, esse filho poderia ser visto como desonroso, como prejudicial à honra que essa pessoa teria frente à sociedade. Motivo pelo qual, em alguns casos, ainda que em menores casos, a honra do pai também, ao nosso ver, possibilita que esse se encontre no polo ativo do crime 134. Então, vimos a segunda pergunta. Quem define a honra? A honra, ela pode ser tanto objetiva quanto subjetiva. Mas, no contexto que nós estamos falando aqui, estamos falando de uma honra objetiva, ou seja, como a sociedade encontra. Nesse sentido, por exemplo, temos 3 fotos aqui, uma adolescente grávida, uma freira e líderes religiosos de algumas religiões do mundo. E nesses 3 casos aqui, um bebê poderia ser visto como desonroso, desde que ele fosse fruto de uma relação desconhecida, fruto de um incesto, ou mesmo na questão da adolescente, ainda que fosse de um namorado da adolescente, a própria pressão social, da forma como as pessoas passam a ver essas outras pessoas, o abalo na sua honra poderia legitimar que essas se tornassem sujeitos ativos no artigo 134. E como essa honra pode ser oferida? Observando justamente como essas pessoas estão submersas, como o grupo social reflete nessa visão que a sociedade tem sobre essa pessoa.
Por fim, nós temos o sujeito passivo. Naturalmente, o sujeito passivo desse crime é o recém-nascido, desde que leve a desonra. A desonra de quem? De seu pai ou de sua mãe. A exemplo, temos a questão do nascimento de um filho incestuoso. E essa questão desse crime, o sujeito ativo, ele está muito atrelado à questão da relação oculta. Então, é o bebê que nasce e o seu simples nascimento, ele expõe uma relação que antes era oculta, que antes era moralmente questionável, como, por exemplo, de um incesto, que não chega a ser crime, desde que as pessoas envolvidas sejam maiores de 18 anos e capazes. Mas é uma questão que é moralmente questionável. Então, o recém-nascido, sujeito passivo, ou seja, o desonroso, nesse crime é justamente aquele que vem e que coloca em risco uma relação oculta, uma relação que a sociedade não gostaria de ver. E aqui surge nossa última questão, que diz respeito: até quanto tempo é considerado recém-nascido? Bom, o legislador diz que abandonar recém-nascido, mas aí até quanto tempo poderíamos falar de um abandono de uma pessoa, de um recém-nascido, e não de um abandono de um incapaz, por exemplo, já que são institutos bem parecidos? E aqui nós temos 3 entendimentos diferentes. Nós temos o posicionamento de Hungria, que diz que a partir do corte do cordão umbilical, a criança já não seria mais considerada recém-nascida, portanto já não poderia mais se falar do crime. César Roberto Bittencourt vai falar de 3 meses a partir do nascimento, então do nascimento até 3 meses a criança já não mais seria considerada, e até 1 mês é a outra corrente. A nosso entendimento, a questão dos 3 meses parece proporcional, porque se falarmos do cordão umbilical, a partir do momento que a mãe, ainda que rudemente, corte, já não poderia se falar mais do crime. Ao nosso ver, é deficiente. A dos 3 meses parece-nos mais proporcional, justamente por entendermos que o pai pode, em algumas situações, ser sujeito passivo. Esse foi o nosso trabalho acerca do artigo 133 e 134 do Código Penal. Agradecemos ao professor pela oportunidade de expor tão importantes artigos no nosso Código Penal e estamos à disposição para sanar eventuais dúvidas. Muito obrigado. Regressando agora para falar um pouco a respeito do artigo 134 do Código Penal. Antes falávamos a respeito do abandono de incapazes. Agora não mais. Falaremos acerca da exposição ou abandono de recém-nascido. Bom, o tipo penal 134, previsto no Código Penal de 40, assim dispõe: expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, da sua pena de 6 meses a 2 anos, e aqui as qualificadoras do crime. Bom, antes de destrincharmos dessa forma, é necessário entendermos o conceito histórico. Como já sabido, em 1890 foi prevista a figura do abandono. No entanto, apenas em 40 há esse desmembramento em 2. Então, o legislador de 40, inicialmente no artigo 133, dispõe acerca do abandono de incapazes, e no 134 ele vai falar acerca do abandono de recém-nascido com um fim específico, de ocultar a desonra própria. Então, consiste em destrinchar um tipo penal para fornecer uma proteção efetiva. Bom, como visto no tipo penal, é necessário que a exposição ou o abandono do recém-nascido tenha um fim específico. Trata-se de esconder desonra própria. Mas, antes de entendermos o motivo dessa desonra, é necessário entendermos o que consiste a honra no nosso contexto social, melhor dizendo. Historicamente, nós tínhamos a legítima defesa da honra, hoje não mais admitido, na qual o marido, por exemplo, traído pela esposa, poderia, em legítima defesa da honra, matá-la por se sentir
por sentir que aquilo lhe ofendeu, etc. No crime de infanticídio, no crime de infanticídio, havia no Código de 1890 uma circunstância privilegiadora. Caso a mãe matasse a criança, com base nesse preceito, ou seja, para esconder desonra, etc. Vejam que o contexto histórico é muito diferente. Nesse caso, era uma circunstância privilegiadora, que diminuía a pena. Agora, em 1940, a situação é tão diferente que o legislador cria um tipo penal justamente para repudiar esse tipo de ato. Na verdade, não o infanticídio em si, como em 1890, mas o abandono com fulcro em esconder desonra própria. E aqui nós temos duas figuras muito importantes. A honra feminina sempre foi vista como subsidiária. Então, a honra feminina está atrelada à ideia de honra masculina. E, geralmente, os crimes passionais eram explicados no nosso contexto histórico com força na honra masculina. Justamente por isso, alguns doutrinadores, melhor dizendo, como exemplo César Roberto Bittencourt, vão dizer que esse tipo de crime é cometido tão somente pela mãe. Vamos discutir isso agora ao falarmos a respeito do sujeito ativo. Para Carlos Alberto Bittencourt, César Roberto Bittencourt, melhor dizendo, perdoe o erro, apenas a mãe pode ser sujeito ativo. Por quê? Porque é necessário que haja a figura da desonra própria. E ele diz que em nossa sociedade, a figura da desonra ela é muito mais severa em relação à mulher do que em relação ao homem. Motivo pelo qual o tipo penal ele é um crime próprio que só pode ser cometido pela mãe. Com todo respeito ao doutrinador, nosso entendimento é que tanto o pai quanto a mãe da criança podem cometer o crime. Imaginemos a seguinte situação. Um religioso celibatário que tem ao seu redor toda uma estrutura, uma organização social, religiosa, que prega moral e tudo mais, e essa pessoa, esse homem, ele tem um filho com uma fiel. Bom, ao nosso entendimento, esse filho poderia ser visto como desonroso, como prejudicial à honra que essa pessoa teria frente à sociedade. Motivo pelo qual, em alguns casos, ainda que em menores casos, a honra do pai também, ao nosso ver, possibilita que esse se encontre no polo ativo do crime 134. Então, vimos a seguinte pergunta. Quem define a honra? A honra, ela pode ser tanto objetiva quanto subjetiva. Mas, no contexto que nós estamos falando aqui, estamos falando de uma honra objetiva, ou seja, como a sociedade encontra. Nesse sentido, por exemplo, temos 3 fotos aqui, uma adolescente grávida, uma freira e líderes religiosos de algumas religiões do mundo. E nesses 3 casos aqui, um bebê poderia ser visto como desonroso, desde que ele fosse fruto de uma relação desconhecida, fruto de um incesto, ou mesmo na questão da adolescente, ainda que fosse de um namorado da adolescente, a própria pressão social, da forma como as pessoas passam a ver essas outras pessoas, o abalo na sua honra poderia legitimar que essas se tornassem sujeitos ativos no artigo 134. E como essa honra pode ser oferida? Observando justamente como essas pessoas estão submersas, como o grupo social reflete nessa visão que a sociedade tem sobre essa pessoa. Por fim, nós temos o sujeito passivo. Naturalmente, o sujeito passivo desse crime é o recém-nascido, desde que leve a desonra. A desonra de quem? De seu pai ou de sua mãe. A exemplo, temos a questão do nascimento de um filho incestuoso. E essa questão desse crime, o sujeito ativo, ele está muito atrelado à questão da relação oculta. Então, é o bebê que nasce e o seu simples nascimento, ele expõe uma relação que antes era oculta,
que antes era moralmente questionável, como por exemplo de um incesto, que não chega a ser crime, desde que as pessoas envolvidas sejam maiores de 18 anos e capazes. Mas é uma questão que é moralmente questionável. Então, o recém-nascido, sujeito passivo, ou seja, o desonroso, nesse crime é justamente aquele que vem e que coloca em risco uma relação oculta, uma relação que a sociedade não gostaria de ver. E aqui surge nossa última questão, que diz respeito: até quanto tempo é considerado recém-nascido? Bom, o legislador diz que abandonar recém-nascido, mas aí até quanto tempo poderíamos falar de um abandono de uma pessoa, de um recém-nascido, e não de um abandono de um incapaz, por exemplo, já que são institutos bem parecidos? E aqui nós temos 3 entendimentos diferentes. Nós temos o posicionamento de Hungria, que diz que a partir do corte do cordão umbilical, a criança já não seria mais considerada recém-nascida, portanto já não poderia mais se falar do crime. César Roberto Bittencourt vai falar de 3 meses a partir do nascimento, então do nascimento até 3 meses a criança já não mais seria considerada, e até 1 mês é a outra corrente. A nosso entendimento, a questão dos 3 meses parece proporcional, porque se falarmos do cordão umbilical, a partir do momento que a mãe, ainda que rudemente, corte, já não poderia se falar mais do crime. Ao nosso ver, é deficiente. A dos 3 meses parece-nos mais proporcional, justamente por entendermos que o pai pode, em algumas situações, ser sujeito passivo. Esse foi o nosso trabalho acerca do artigo 133 e 134 do Código Penal. Agradecemos ao professor pela oportunidade de expor tão importantes artigos no nosso Código Penal e estamos à disposição para sanar eventuais dúvidas. Muito obrigado. Irei tecer um breve comentário acerca da possibilidade de tentativa, tanto quanto no crime de abandono de incapaz, quanto no crime de abandono de recém-nascido. Existe a possibilidade de tentativa nesses 2 crimes? Sim, ela existe e é plenamente possível de acontecer. Pois, quando esse crime não vem a ser consumado na sua integralidade, ou seja, de sua forma completa, fica caracterizado a sua forma tentada, a partir do pressuposto de que se tem o início da conduta por parte do autor e um evento interpôs na ação, ou seja, um evento incerto adentra na ação de modo que impediu o autor de abandonar a vítima, seja ela o recém-nascido, seja ela o incapaz. A possibilidade de tentativa é tida quando não se tem o objeto de fato, bem como não se tem perigo à vida, tanto seja a vida do recém-nascido, seja a vida do incapaz. E esse perigo não pode ser nem de qualquer espécie, nem de qualquer modo. Mas para que exista a possibilidade de tentativa, é preciso que haja sua forma comissiva, ou seja, é preciso que haja um intercriminis fracionado. O que significa isso? Que se tenha um caminho de fração para a conduta do autor. Conduta essa caracterizada para ocultar possíveis desonras próprias do autor. Boa tarde, meu nome é Daniel Lameck e irei falar da doutrina sobre o abandono do incapaz e o abandono de recém-nascido ou exposição. No curso de Direito Penal, foi decretada a incapacidade do agente em relação ao princípio, que ela será permanente, contudo será excluída a reabilitação, que está exposto no artigo 93 do Código Penal. Ainda que essa pessoa seja reabilitada, a incapacidade poderá ser ainda exercida em relação ao filho tutelado e curatelado, ofendido pelo crime. Para expor a interpretação do abandono do incapaz que está exposto no artigo 133, que é sobre o seu cuidado, guarda
vigilância ou autoridade em qualquer motivo o incapaz de se defender de riscos resultantes ou perigos, a pessoa que praticar esse delito terá uma pena mínima de 6 meses a 3 anos. Em contraparte do crime de abandono de incapaz, o abandono do recém-nascido, ambos os dois, são crimes de concreto ou efetivo. Ou seja, se não há perigo a pessoa incapacitada, não há crime. Um caso que eu vou dar agora é que uma mãe desonrada, ao separar, ela abandona seu filho em uma casa. Ao abandonar seu filho em uma casa, espera atrás de uma árvore e toca a campainha. Ao a pessoa desse imóvel corresponder e pegar a guarda desse filho, a mãe que praticou o delito não terá pena para ela, por conta que não houve perigo nenhum ao seu bebê. Então, se não há perigo, não há pena. Já no caso de que a pessoa desonrada abandona seu filho e deixa perambulando na rua, e que está exposto no artigo 134 pelo doutrinador Renan Araújo, que expor ou abandonar recém-nascido para ocultar a desonra própria ser delito de menor potencial, que ela abandonou e não deixou sem cuidado nenhum, que essa pessoa que praticou esse delito terá uma pena mínima de 6 meses a 2 anos. Sobre ainda sua obra de Renan Araújo, ele dá um caso bem curioso, que uma mãe que esteja grávida, ela pratica o seu delito mesmo quando ela está em plena gestação do seu bebê e vê que sua criança, o seu nascituro, esteja com más deformações. E nesse caso, ela pratica o crime de o aborto. Perante o aborto, ela terá que pagar a pena de 6 meses até 3 anos, por conta que ela praticou o crime e ainda deixou seu bebê, que seu nascituro, em zona de perigo. Há também o caso que uma mãe ou um pai, após a separação, abandona seu filho por desonra própria na sua própria casa, que após a sua separação deixa seus filhos sem cuidados necessários para que tenham uma formação digna e educativa no seu futuro, e que essa pessoa que praticou esse crime, deixando essa criança sem cuidados necessários, terá sua pena normal de 6 meses até 3 anos, por conta que ele aplicou seu delito por conta da vida dessa criança.